Fala jovens, beleza? Vamos para o nosso videozinho então dessa semana, semana 4 do aprofundamento de física. E hoje a gente vai falar sobre decomposição. Opa, tá trocada a caneta aqui. Deixa eu dar uma ajeitada na caneta aqui só. Pera aqui, pronto. Então vamos lá. Decomposição vetorial. Tá? Na última aula a gente acabou falando sobre a soma vetorial pelo método do paralelogramo, tá? E hoje a gente vai falar da decomposição. O que é uma decomposição vetorial? É quando você pega um vetor original, então você tem um vetor real que existe, na verdade o vetor não existe, né? Uma grandeza, uma ação que exista, e você transforma em duas componentes. Pode ser até em mais, se for espaço tridimensional, mas a gente vai ficar com o espaço plano. Duas componentes. Por que eu vou querer transformar um vetor em dois? Porque às vezes fica mais fácil analisar. Por exemplo, vamos supor que eu tenha esse vetor aqui, que é um vetor F, tá? Pode ser uma força, por exemplo, 200 newtons. Newton, medida de força. E esse vetor está inclinado em relação à horizontal 60 graus, por exemplo. Se eu quiser trabalhar como que essa força age no movimento vertical e no movimento horizontal, eu preciso decompor essa força F, tá? Transformá-la em duas partes que têm uma equivalência matemática. Então, no caso da força F aqui que eu desenhei, ela vai ter uma componente que é Fx, uma componente na horizontal, e ela vai ter uma componente na vertical. Deixa eu pegar uma outra corzinha aqui. Essa aqui. Fy. Certo? O que acontece? Se você olhar bem para esse desenho, vamos supor que essa bolinha branca aqui é onde a ação da força F acontecia. Essa força é real. E essas duas aqui são componentes. São forças que eu posso colocar no lugar da real e analisar. Então, ou eu trabalho com a força inclinada, ou eu trabalho com as duas componentes. Fazer uma análise matemática trigonométrica aqui. Deixa eu só fazer aqui, precisamos achar que é um vetor também. Aqui, beleza. Eu vou redesenhar esse sistema da seguinte forma. Vou pegar aqui o inclinado, vou tentar fazer parecido, tá? Aqui. Essa aqui é a minha força F. E aí eu sei que ela tem uma componente Fx. E agora eu vou desenhar a Fy ligada na Fx. Semana que vem a gente vai fazer uma soma pelo método do polígono, que é basicamente y. É isso, y. Só que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esse ângulo de 60, agora ele está aqui. Eu tenho um ângulo de 90 e eu posso então trabalhar com Pitágoras, com seno e cosseno, tá? À vontade nesse triângulo retângulo. Aqui é um ângulo de 60 graus. Então, usando seno e cosseno, eu sei que seno de um ângulo qualquer, θ, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno de um ângulo qualquer, θ, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E se eu estou analisando o ângulo de 60, o cateto oposto é Fy, o cateto adjacente é Fx, e a hipotenusa é o F que eu tinha. Então existe uma relação trigonométrica em que eu posso trabalhar, pegar esse vetor inclinado e transformar em duas componentes. Professor, vou resolver sempre por seno e cosseno? De certa forma, sim. Mas tem um esqueminha para você sair desse desenho e já chegar nas componentes. Que é como? É pelo método, pela regrinha do com ângulo barra sem ângulo. E como que a gente faz isso? Bom, eu quero medir a componente x, calcular a componente fx. A fx depende de f, que é o valor original da força. Então, fx é igual a f vezes. Agora, a regra é o seguinte. Entre fx e f aqui, eu estou com o ângulo de 60. Então, fx é f com o ângulo, nesse caso, de 60, entre eles. Se você aplicar pela trigonometria por essa equação, você vai chegar no mesmo resultado. Tá? Se você quiser Fy é igual a F,
que é o vetor original. Entre FY e F eu não tenho um ângulo de 60. Então eu estou sem o ângulo de 60. Eu estou analisando o ângulo horizontal, 60. Aqui no Y esse ângulo não está. Então é sem o ângulo de 60. Seno de 60. Então quando é com ângulo, cosseno. Quando é sem ângulo, seno. E essa parte aqui, essa equação trigonométrica, ela está representada nessa relação aqui de baixo. Então você não precisa toda hora fazer o seno e cosseno, montar a função ali, achar o cateto oposto, cateto adjacente, por aí vai. Mas dá para fazer pelas regras do ângulo sem ângulo. Existem outras regras para você fazer decomposição, mas essas outras regras não valem sempre. Se eu pegar esse ângulo aqui, tirar esse ângulo de 60, colocar um ângulo aqui em cima, qualquer, no caso, aqui seria 30, as outras regras normalmente não valem, essa continua valendo, tá? Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês, que está no caderno de atividades. Já tem uma anotação aqui, porque o vídeo deu problema, eu tive que regravar, tá? Diz o seguinte, é o 4 do guia de estudos. A velocidade do som no ar é de 1.224 km por hora. Aqui eu já transformei para metros por segundo. Como homenagem ao físico e filósofo austríaco Ernst Mach, o primeiro cientista a medir com precisão a velocidade do som no ar e célebre pelos seus estudos de aerodinâmica, convencionou-se chamar o número de Mach a relação entre a velocidade do veículo no ar e suas ondas sonoras. Assim, quando o veículo se desloca igual à velocidade do som no ar, ele está no Mach 1. Mach 2, duas velocidades do som, Mach 3 e por aí vai, né? Normalmente os aviões desenvolvem velocidades menores que Mach 1, os aviões comerciais. Velocidades maiores que Mach 1 são ditas supersônicas, acima do som, e maiores que Mach 5, 5 vezes a velocidade do som, hipersônicas. Sabendo disso, o estudante ficou curioso ao ver um avião a jato que passa sobre ele em voo horizontal. Quando o jato está exatamente na vertical que passa pelo estudante, o som parece vir de um ponto P atrás do avião, numa direção de 30 graus em relação à vertical. Então o que eu tenho? Eu tenho aqui a pessoa, certo? E quando o avião está aqui em cima, isso aqui é para ser o avião, tá? Essa pessoa aqui, tá exatamente na vertical, percebe o som vindo desse ponto P. Porque o som que está chegando na pessoa nesse momento que o avião está ali, viajou isso aqui, velocidade do som. Que é essa velocidade aqui que a gente sabe. O avião está viajando nessa velocidade. Velocidade do avião. E o ângulo de 30 é com a vertical. Então esse ângulo aqui, ó, 30. Tá? Bom, logo se esse ângulo é 30, aqui é 90, né? Aqui é 90. Então aqui vale 60 graus. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse desenho, ele vai ficar de ponta cabeça, mas não tem problema. E vou inverter esse desenho. Assim, peraí. Assim. Peraí, para, aqui. Beleza, vai ficar meio torto, mas tudo bem. Agora eu posso fazer a decomposição. Olha só. Eu tenho esse vetor inclinado, que é o meu vetor original, certo? 340 metros por segundo. Eu tenho o vetor da velocidade do avião, que eu quero, e eu tenho um ângulo entre eles. Então, o vetor velocidade do avião, ele é igual ao quê? Ele é igual à velocidade do som, que é o vetor original que eu estou analisando, vezes, aqui entre os dois vetores, eu estou com o ângulo de 60. Então, é cosseno de 60 graus. Logo, a velocidade do avião é a velocidade do som transformada, 340, cosseno de 60 da tabelinha de seno e cosseno, meio. Então, a velocidade do avião é 170 metros por segundo, que é a alternativa B de bola. Então, vejam só. Eu peguei um problema que, basicamente, a gente teria que resolver por trigonometria, apesar que eu estou fazendo, de certa forma, trigonometria aqui, mas eu usei a decomposição. Eu só virei, rotacionei a minha análise e agora eu estou mexendo com decomposição. Certo? Do guia de estudos, esse era o único. A atividade dessa semana, que está já liberado para vocês, é uma atividade que envolve um pouquinho da semana passada, que é a soma vetorial e decomposição, que é o que eu passei hoje. Semana que vem a gente vai para a última parte de vetores, que é a soma pelo método do polígono. E é isso, gente. Domingão fecha, à noite fecha o formulário. Bons estudos e a gente se vê semana que vem. Beleza? Falou, até mais.